Boa noite a todos e a todas. Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos Amaury, Bianca, Letícia, Tayane e Vitória na disciplina de Nutrição Social da professora Luísa. Falaremos de 2 capítulos, Conhecendo os Alimentos e a Criança e a Alimentação, ambos tirados do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Vamos começar? Vamos iniciar falando da criança e a alimentação a partir dos 6 meses. Nós já sabemos que uma alimentação adequada e saudável é fundamental para o crescimento e desenvolvimento de uma criança e é a partir do 6º mês que se inicia a introdução alimentar. A partir do 6º mês, o leite materno deve ser mantido, novos alimentos devem ser oferecidos e uma diversidade de cores, sabores, texturas e cheiros deve ser apresentada à criança. Os 2 primeiros anos são decisivos para o seu desenvolvimento e crescimento, pois além de ganhar peso e altura, estão aprendendo um monte de coisas novas. Nesse período, a criança desenvolve as capacidades de sustentar a cabeça, pegar objetos, sentar, engatinhar, ficar de pé, andar e falar, bem como a capacidade de mastigar. Ela começa recebendo o leite materno, passa pelos alimentos amassados e picados, até aceitar a mesma consistência da comida da família. Até os 6 meses, o leite materno é o alimento ideal para a criança. Ele oferece tudo o que a criança precisa para crescer e se desenvolver, sem necessidade de nenhum outro alimento, nem mesmo água. Além disso, pelo leite materno a criança percebe sutilmente os sabores da comida consumida pela mãe. Isso facilita a aceitação dos alimentos que ela passará a receber. Quando a criança é muito pequena e ainda não consegue se expressar, ela utiliza outros sinais para indicar que está com fome. Por exemplo, faz sons com a boca, chora, dá risada, movimenta as mãos, a cabeça e o corpo. E quando está satisfeita em uma mamada, larga o peito ou adormece, e quando está satisfeita em uma refeição, vira o rosto ou não quer mais abrir a boca. Todos sabemos que o papel dos pais e responsáveis é muito importante na fase de introdução alimentar. No começo, os responsáveis precisam ter o hábito de elogiar a comida, incentivar a criança a comer e a gostar de comer. Conversar com a criança durante a refeição, falar sobre o alimento que está no prato e sua importância. Nunca se deve apressar ou pressionar a criança para comer por meio de ameaças, chantagens ou punições. Um bom exemplo disso são os chinelos em cima da mesa ou algum castigo após a refeição. E vale lembrar que, oferecer quantidades excessivas de alimentos ou forçar a comer toda a comida do prato são práticas que fazem a criança comer mais do que precisa ou menos do que deveria e contribuem para uma relação negativa com a comida, provocando momentos de estresse e frustrações tanto para cuidadores como para a criança. Sobre as melhores práticas para a alimentação adequada e saudável da criança entre 6 meses e 2 anos de idade, temos que ressaltar que a criança deve mamar sempre que quiser e logo no início. Os novos alimentos podem ser oferecidos depois das mamadas no peito. No início da introdução dos outros alimentos, não é preciso se preocupar com a quantidade que a criança consome, pois como já foi dito antes, o leite materno continua sendo o principal alimento da criança. Que adiar a época de introdução dos outros alimentos pode dificultar a aceitação do alimento no futuro. Para matar a sede, ofereça água. Nunca ofereça refrescos, bebidas à base de frutas, como sucos de caixinha, xaropes saborizados e refrigerantes ou bebidas gaseificadas. Isso não é recomendável, pois além de essas bebidas poderem conter açúcar, sódio e aditivos químicos, essa prática acaba habituando a criança a matar a sede apenas com bebidas açucaradas, e aumenta a chance da criança apresentar excesso de peso, cárie e diabetes. Sobre o tópico, comida da família com temperos naturais e quantidade mínima de sal, é importante estar ciente de que a criança deve se alimentar com a comida da família, que deve ser preparada com óleo vegetal em pequena quantidade, temperos naturais e com uma quantidade mínima de sal, a fim de não aumentar muito a quantidade de calorias da preparação. Assim, as preparações fritas, temperos prontos em pó, em cubos ou líquidos devem ser evitados. O consumo de sódio em excesso aumenta a chance de desenvolvimento de pressão alta e está relacionado ao desenvolvimento de câncer de estômago.
Evite alimentos ultraprocessados e diminua o uso de sal nas preparações culinárias. Já o açúcar também não deve ser oferecido a crianças menores de 2 anos de idade. Nos 2 primeiros anos de vida, frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de açúcar, branco, mascavo, cristal, demerara, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melado ou rapadura. O açúcar também está presente em grande parte dos alimentos ultraprocessados, refrigerantes, achocolatados, farinhas instantâneas com açúcar, bolos prontos, biscoitos, iogurtes, sucos de caixinha e entre outros. O consumo precoce aumenta a chance de ganho de peso excessivo durante a infância e, consequentemente, o desenvolvimento de obesidade, outras doenças na vida adulta e pode provocar cáries e placas bacterianas entre os dentes. Não é recomendado usar adoçantes no lugar do açúcar, pois eles possuem substâncias químicas que não são adequadas a esta fase da vida. Agora, a dúvida de muitos: por que não pode oferecer o mel para a criança, já que é um produto natural? E a resposta é simples. Embora seja um alimento natural, o mel contém os mesmos componentes do açúcar e oferece risco de contaminação por uma bactéria associada ao botulismo, que é uma doença bacteriana grave, causada pela ação de uma potente toxina encontrada no solo, nas fezes humanas ou de animais e nos alimentos. Agora, sobre os utensílios mais adequados e seguros para uma criança, deve-se usar uma colher que caiba na boca e todos os líquidos devem ser oferecidos em copos. Não é recomendado usar mamadeiras, pois prejudica a habilidade da criança de regular o apetite. Além de que, o uso da mamadeira faz com que o movimento e a posição da língua prejudiquem o desenvolvimento da deglutição, mastigação e fala. Desde cedo, as crianças aceitam muito bem a oferta de líquidos em copo. E evitar de soprar a comida, pois os micro-organismos que estão na sua boca podem passar para a refeição. Uma curiosidade: as crianças podem comer mesmo antes do surgimento dos primeiros dentinhos, pois a gengiva endurecida permite que amassem os alimentos. A aceitação de novos alimentos pode levar várias tentativas, e as caretas não significam necessariamente desagrado, mas sim a novidade do sabor. O segredo aqui é só persistir. Quando novos alimentos são introduzidos na dieta da criança, suas fezes passam por mudanças normais, tornando-se mais parecidas com as dos adultos e podendo conter pedaços de alimentos, devido à maior ingestão de fibras. A oferta regular de água ajuda a manter o bom funcionamento do intestino, e evita problemas de prisão de ventre. Essas alterações nas fezes não são motivo de preocupação. É importante dizer que a exposição da criança ao sol é fundamental para a saúde dos ossos. E como dito anteriormente, cuidar da saúde bucal é essencial para evitar cáries nos dentinhos de leite. Algumas recomendações para evitar esse problema é: escove os dentes das crianças ao menos 2 vezes ao dia, especialmente antes de dormir. Use uma pequena quantidade de pasta com flúor e ensine a cuspir, mesmo que a quantidade seja do tamanho de 1 grão de arroz. A quantidade de pasta de dente equivalente a 1 grão de arroz é ideal para a criança que não sabe cuspir. Já a quantidade de pasta de dente equivalente a 1 grão de ervilha é adequada para a criança que sabe cuspir. Agora, sobre o cardápio alimentar da criança ao longo do dia aos 6 meses de idade, é recomendado: no café da manhã, leite materno. No lanche da manhã, fruta e leite materno. No almoço é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. No lanche da tarde, fruta e leite materno. No jantar, leite materno e antes de dormir, também o leite materno. Sempre respeitar a quantidade que a criança deseja comer. Já a alimentação para as crianças com 7 e 8 meses de idade é da seguinte maneira: café da manhã, leite materno. Lanche da manhã e da tarde, frutas e leite materno. No almoço e no jantar, um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras e um alimento do grupo das carnes e ovos. E antes de dormir, leite materno. Já nessa fase,
a criança repara cada vez mais no prato e nos alimentos que está recebendo e aceita maior variedade e quantidade de comida. Sobre a alimentação entre 9 e 11 meses de idade, é importante pontuar que a criança continua ganhando mais habilidades e desenvoltura. E que provavelmente está engatinhando e talvez até andando com algum ou nenhum apoio. Nessa fase, ela começa a fazer movimentos de pinça com a mão, o que permite que ela segure pequenos objetos e alimentos. É capaz de levar a colher à boca, dá dentadas e mastiga melhor os alimentos mais duros. Embora o leite de peito continue a ser muito importante para a criança, a comida começa a ter uma maior contribuição para atender às necessidades de nutrientes e energia que a criança precisa para o seu crescimento. Então, neste momento, deve-se ter muita atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e à quantidade de comida que ela está comendo. Os tipos de refeições continuam os mesmos após os 9 meses: almoço, jantar e 2 lanches com frutas. A criança deve continuar a receber o leite materno quando desejar e continue variando os alimentos e experimentando novas formas de preparo, já que a criança pode receber alimentos pecados na mesma consistência dos alimentos da família e as carnes podem ser desfiadas. Agora, entre 1 e 2 anos de idade, as coisas mudam bastante. Uma delas é a redução da velocidade do ganho de peso. No primeiro ano, a criança triplica de peso. Por exemplo, uma criança que nasce pesando 3 quilos passa a pesar aproximadamente 9 quilos ao completar um ano. Dos 12 aos 24 meses, ela ganha bem menos, entre 2,5 kg a 3 kg ao longo de todo o ano. Entre 1 e 2 anos, ela aprende a falar e já consegue pedir os alimentos de sua preferência, controla melhor a colher e segura o copo com as 2 mãos, desenvolvendo a capacidade de se alimentar sozinha. Novos dentes surgem e a capacidade de triturar alimentos mais sólidos fica ainda mais desenvolvida. No decorrer do segundo ano de vida, ela pode resistir a experimentar novos alimentos ou recusar alimentos de que gostava anteriormente. Essa situação não é permanente, e a aceitação pode melhorar com a oferta repetida ou com a modificação das formas de preparo. Nessa idade, aumenta a interação das crianças na creche, em festas e em passeios. Nessas ocasiões, é comum o contato com guloseimas como doces, balas, pirulitos e chocolates. Para evitar a oferta de açúcar e alimentos ultraprocessados, uma boa estratégia é levar de casa opções como uma fruta ou outro alimento de que a criança goste. E para finalizar, a alimentação das crianças vegetarianas. Assim como as demais, a criança vegetariana deve ser amamentada por 2 anos ou mais e, nos primeiros 6 meses, só receber o leite materno. A partir dos 6 meses de idade, se a criança for amamentada, boa parte do cálcio de que ela precisa vem do leite materno. O restante deve vir dos alimentos de origem vegetal, como espinafre, couve, bertalha, brócolis, alho poró, tofu e amêndoa. Os pais devem fornecer alimentos ricos em ferro e cálcio, e procurar auxílio de um profissional da saúde para a suplementação, principalmente da vitamina B12. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e muito obrigada.